Olá pessoal, vamos resolver aqui um exercício desse sistema elétrico de potência, certo? Ele parece ser um exercício trivial, mas não tem nada de trivial. Ele é extremamente importante para que a gente consiga entender o restante dos conceitos, certo? É um conceito aqui inicial, digamos assim, que envolve sequência de fase, né? E um exemplo bem interessante, por sinal. Vamos lá. Esse é o exemplo 1.3. Vamos lá. Uma carga equilibrada, ligada em esteira, alimentada por um circuito trifásico, simétrico e equilibrado, certo? O que significa simétrico e equilibrado? Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Simétrico e equilibrado significa simétrico é que eles estão defasados em 120 graus, certo? As fases. E equilibrado que as grandezas são iguais, seja lá de tensão, seja lá de corrente, certo? E uma outra informação importante que é uma sequência de fase direta, certo? A gente tem essa sequência de fase direta, ou sequência positiva, sequência de fase inversa, ou sequência negativa, né? E tem essas duas sequências aqui, por enquanto, para esse exercício. O exercício ele deu aqui, ó, sabendo-se que VBN, né, VBN é 220,58 graus, calcule, né, a tensão de fase na carga. Então vamos desenhar aqui só para ilustrar o que a gente está informando. Tem a fase A, B, C, e ele está ligado em estrela, né? Tem aqui a carga ligada em estrela. É uma carga equilibrada, né? Tem todas iguais. E é alimentada por uma tensão simétrica. Né? Uma tensão simétrica. Então é o seguinte. Eu acho interessante a gente descrever os fasores para facilitar a visualização. Então vamos supor aqui, tá aqui VAN, certo? Que é essa tensão aqui, ó, VAN. Aí VBN e aqui o VCN, que é daqui até o neutro aqui do ponto comum, onde estão ligados as três impedâncias. Certo? Então a tensão, quando ela se diz que é simétrica e equilibrada, é que os módulos, o tamanho dos vetores que representam os módulos das tensões e das correntes, elas são iguais em todas as fases aqui, e ela é simétrica, que é um aqui de 120 graus, né? Então o que a gente faz? A gente pega uma sequência positiva, a gente gira os vetores no mesmo sentido, certo? E o que significa essa sequência direta? Que primeiro vem o VAN, né? Tá aqui, vamos supor que o eixo de referência é aqui. Aí aqui tá aqui, vem primeiro o VAN, certo? Aí imagine que esses vetores, esse conjunto de três vetores estão girando nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. Então, se a gente colocar um eixo aqui para um observador, a gente primeiro vê que VAN alcança primeiro aqui, aí depois vem o VBN, certo? Repara que ele está no sentido anti-horário, e depois o VCN. Então essa é a sequência A, né? A sequência é A, B, C. Então isso significa a sequência positiva, a sequência direta. Certo? Voltando ao exercício, a gente só tem essa daqui, o VBN. Né? Imagine o seguinte, imagine que esse VBN eu coloquei aqui só para facilitar, sabe? Só para facilitar nessa angulação. Mas esses vetores, principalmente esse VBN, ele está mais ou menos aqui. É como se esse conjunto de fase desses vetores, ele fosse rotacionado e o VBN ficaria aqui. Mas para facilitar aqui o entendimento, eu coloquei o VAN na fase 0. Por enquanto, sabe? Porque ele está girando aqui e tudo mais. Só para fazer esse entendimento. Vamos lá. A gente tem o VBN, certo? Então a gente vai pegar aqui o eixo de referência
com o eixo de referência VBN. Então, o VCN, o VAN, repare bem, eu estou aqui, o VAN está adiantado de 120 graus, 120 graus do VAN. Ou o VAN está adiantado de 120 graus do VBN. Então, aqui a gente coloca esse termo, porque o alfa, o alfa é um operador que ele diz que é fase 120 graus. Ou seja, se a gente multiplicar o VBN por esse fasor aqui, adianta a gente acaba encontrando o VAN. E já o VCN, né, aqui a gente está com o eixo de referência, o VCN está atrás, que está atrasado de 120 graus. Está atrasado, a gente coloca menos 120 graus. Ou adiantado de 240, certo? É tanto que a gente coloca esse alfa ao quadrado, que é o operador, que é justamente alfa ao quadrado é igual a alfa vezes alfa, né? Que é igual a 1 fase 120 graus vezes 1 fase 120 graus. Aí é só somar as fases que vai dar igual a 1 fase 240, certo? Então isso já consegue resolver o ponto-chave do exercício, né? Sabendo-se que VBN é esse daqui, a gente tem um operador. Então, se a gente multiplicar para achar o VAN, que é o que a gente quer, né? A extensão de fase, o VAN, então a gente tem que adiantar o VBN que foi dado de 120 graus. Então, a gente pega 120 graus e multiplica aqui e soma as fases, que vai dar 178 graus. Então, VAN 178 graus. 220, né? Que como é equilibrado, então a amplitude das tensões são iguais, certo? E já o VCN, ele é um alfa ao quadrado, certo? Deixa eu ver aqui, que aqui não saiu muito nítido aqui. Então, o alfa ao quadrado, que é a mesma coisa de você atrasar o vetor VBN, atrasar esse vetor VBN de menos 120. Então a gente vai pegar aqui menos 120, que é a mesma coisa de 240, e pegar o vetor VBN que foi dado no exercício 220, 58 graus. E aqui a gente tem somando 120 menos 120 mais 58, a gente vai dar menos 62 graus, né? Mantém 220 menos 62 graus. Então, o resultado dessa letra A do exercício, né? Organizando, o VAN vai ficar 178 graus, o VBN 58 graus e menos 62 graus.